Frank Gambale, você conhece esse cara, um dos maiores guitarristas de todos os tempos de Fusion, e olha o que ele falou aqui, ó, não toco para os guitarristas na plateia, toco para os músicos. Hoje a gente vai falar sobre 4 tipos de música que normalmente se faz e se consome. Possivelmente você está aqui num desses espectros. Inclusive eu já começo o vídeo perguntando aqui em qual deles que você está. Primeiramente, é quem faz música para massa, ou seja, qualquer lugar que você vai no Brasil, de cabo a rabo, tem um tipo de música que as pessoas estão ouvindo, estão cantarolando, que as pessoas às vezes nem sabem quem é que está cantando, mas é um tipo de música que ela atinge basicamente todo mundo. Segundo, é uma música para um nicho mais amplo, né? O que é nicho mais amplo? Não é uma música mais de massa, tipo rock, tipo gospel, né? Que ele tem um nicho muito grande, ele é quase uma massa. Não chega a ser um nicho que é muito contido, mas ele é amplo o suficiente para circular. 3, música para um nicho menor, que é o caso aqui do Frank Gambale, que está falando de fazer música para músicos e não para guitarristas, música para entusiastas. Então é um nicho, só que você consegue alcançar muito mais gente do que a 4ª opção, que é música de instrumentista para instrumentista, ou seja, de guitarrista para guitarrista, de baterista para baterista. E eu vou desenvolver cada um desses tópicos aqui com vocês hoje, mas já começo perguntando, onde você se identifica como quem produz música, qual o tipo de música que você produz e qual o tipo de música que você consome, ou se você está em algum lugar ali no meio do caminho. Caso você não me conheça, eu sou Matheus Starling e aqui nesse canal eu falo de música para músico. Aqui tem aulas de guitarra, aqui tem Starling Cast com grandes convidados da guitarra brasileira. Então, se isso te interessa, se inscreve aqui no canal. Primeiro ponto é quem faz música para massa, né? Aqui mesmo no Starling Cast eu já convidei muitos instrumentistas que tocam com artistas que são muito populares. Ludmilla, Anitta, isso é música de massa, né? Você está fazendo música que de ponta a ponta no Brasil se consome. Eu não sei se vocês já viram alguns desses episódios, eu poderia também citar outros artistas aqui, mas de antemão estou lembrando apenas desses 2. Ponto aqui que a gente está falando da indústria do entretenimento. As pessoas já estão consumindo muito mais entretenimento do que uma música para você contemplar. Não tem nada de errado nisso, não estou julgando aqui. O ponto é que é um jogo completamente diferente, por exemplo, do tipo de música que eu faço. Vocês vão entender aqui onde eu me encaixo. O rock, ele já foi mainstream, né? Durante 40, 50 anos, o rock era o tipo de música mais consumida no mundo, mas quando virou o século ali, o rock ele foi entrando dentro do nicho. É um tipo de música que influencia muito o mainstream ainda. Por exemplo, o sertanejo no Brasil, né, a música é de massa, tem influência do rock lá no sertanejo, né? Hoje em dia você pega as guitarras cheias de delay, naquela onda meio tchu, tem guitarra drive, inclusive por aqui também no Starling Cast já passaram convidados dessa seara do sertanejo. Mas enfim, então é música muito mais como entretenimento. Enfim, esse é o primeiro ponto, é música para massa, é música como entretenimento. Será que você se enquadra nesse tipo de projeto, você quer fazer esse tipo de som, você está buscando isso? Então o jogo é entretenimento, você tem que ter isso na cabeça para você não se frustrar. Eu acho que isso aqui é um dos pontos importantes, é você ter consciência de onde você quer chegar na sua carreira para saber qual o caminho que você vai trilhar. E dessa maneira todo mundo fica feliz, você fica satisfeito e quem está ouvindo também. Você não fica frustrado em estar tentando alcançar um público que não está interessado no que você está fazendo, né? O público-alvo é extremamente importante. O segundo aqui é fazer música para um nicho mais amplo, tá? E aqui no Brasil é fácil você entender o que é um nicho mais amplo. Por exemplo, a MPB, por exemplo, o samba, por exemplo, o rock, são todos estilos que sempre estão ali, né? É popular, mas não é massa, ou talvez num estado, por exemplo, como o Rio de Janeiro, você pega algumas regiões aqui, alguns bairros, tem muito samba, samba de roda, mas você vai para uma outra região, já não tem interesse. Então, assim, é quase uma massa. E é interessante a gente estar falando sobre isso, porque a internet, ela possibilitou que o artista pudesse nichar com mais tranquilidade, porque é mais fácil você encontrar pessoas que querem aderir a esse nicho, né? Você não precisa necessariamente de um intermediador entre você e o público, você consegue fazer isso direto, encontrar esses pequenos e grandes nichos. Agora eu vou falar o terceiro ponto, que é fazer música para músicos, que é onde eu considero que eu me encontro, tá? Eu estou aqui entre o música para músico e o 4º ponto que eu vou falar com vocês. Mas certamente o Frank Gambale está dentro desse métier. Eu acho que um trabalho que pode exemplificar isso muito bem é o The Chick Corea Electric Band. Eu não sei se você acompanhou, eu vou colocar um trecho aqui do vídeo do Chick Corea, super banda, super músicos, né, virtuosos, só que eles não estavam ali fazendo música para um instrumentista especificamente. Quando você pega o Frank Gambale, né, que dentro da guitarra ele é um ícone,
Só que olha o que ele falou aqui, cara, eu não estou fazendo música aqui para guitarristas. O tipo de música que eu faço, eu quero alcançar um público maior. Eu não estou criando as minhas melodias, as minhas harmonias, pensando apenas no meu instrumento ou guitarra. Então, o que ele está querendo dizer aqui é que quando ele pensa na maneira dele se comunicar musicalmente, na maneira dele de compor, ou até mesmo no trabalho do Chick Corea, não é um trabalho que as composições são feitas em cima de técnicas de guitarra, tá? Quando a gente vai falar de guitarra para guitarra, você percebe isso claramente, é um cara que faz a música, as melodias, as técnicas que eles estão usando, está muito mais referenciado ao público guitarrístico do que a um público mais amplo. Acaba fazendo mais sentido para quem é guitarrista do que para quem é músico de uma maneira geral. Vou colocar aqui um vídeo do Chick Corea Electric Band, caso você não conheça essa gig. Trabalho incrível que você precisa conhecer, como eu falei para vocês, super músicos que já eram consagrados naquele momento, se consagraram ainda mais. Chick Corea nos deixou, tem mais ou menos aí 1 ou 2 anos, mas esse trabalho dele de Fusion é realmente incrível, saca o som. Para corroborar com música para músicos, eu trouxe também aqui o Larry Coryell. Olha o que ele disse, ó. Espero me tornar ao longo dos anos mais músico e menos guitarrista. Sabe por que esse ponto aqui eu estou batendo um pouco mais? Porque é muito comum para um guitarrista que está ali dentro do espectro do instrumento, buscando as técnicas, que é importante, a maneira da guitarra se comunicar, ela tem particularidades que você precisa explorar, mas de certa forma é um som mais chato quando você só pensa no seu instrumento e você não sai dessa sua bolha ali. Você não está buscando influências de outros instrumentistas, de outros tipos de música. Então aquele cara que só ouve guitarrista, eu já fui esse cara, tá? Durante, sei lá, 10, 15 anos só ouvia guitarrista. Então você vai tocar o quê? Você vai tocar o que você ouve, o que você pratica, o que você imita. Então se você só ouve guitarrista, se você só estuda método de guitarra, fraseado de guitarrista, você vai tocar esse tipo de som. Nada contra quem faz. Eu, particularmente, acho muito mais gostoso de ouvir a música quando ela é feita de uma maneira mais ampla, mesmo quando é música para músico. Até porque existe também um preconceito, o cara faz música para música. Eu acho isso tudo certo, gente. O músico consome música de uma maneira diferente de uma pessoa comum. Isso é natural, isso é óbvio. Se você é músico, tá tudo certo em você fazer música para os seus colegas. Agora, existem trabalhos musicais, até mesmo de música instrumental, você consegue ampliar isso, né? O Chick Corea Electric Band é um caso bem específico disso e mais recente na linha histórica. Então, de guitarrista para guitarrista, que é o último ponto, eu não vou citar nenhuma banda, mas eu imagino que se você parar um pouquinho para pensar, você vai conseguir tirar alguns nomes, né? De certa forma, esse tipo de som, às vezes, é até feito para uma galera mais jovem, que ainda está numa fase que é apaixonado pelo próprio instrumento e só está ouvindo referências do próprio instrumento. Eu acho que essa questão de você ouvir outros instrumentistas, ouvir até mesmo outros estilos, isso vem com o tempo, vem com mais maturidade, até mesmo uma questão de usar mais silêncio na sua música, usar mais ferramentas de expressão, usar mais boas melodias, boas harmonias, do que necessariamente atalhos técnicos. Então quero saber de você, nesses 4 tipos de música que você pode fazer, música que você normalmente consome, onde que você está aqui. Antes de ir embora, eu convido você para conhecer a minha escola Starling Academy of Music e o nosso curso Improviso Destravado, tá bom? Aqui na descrição do vídeo você pode conhecer mais. Deus te abençoe e grande abraço.